Olá, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Eu sou Daniela Lopes, Gestalt terapeuta. Boa noite, Arlete, discípula de Cláudio Naranjo e integrante da equipe do Instituto Gestalt de Vanguarda, Cláudio Naranjo de Belo Horizonte. E eu ajudo pessoas a se relacionarem melhores com elas mesmas e com os outros. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Isaura. Boa noite, Arlete. Eu vou convidar a minha parceira Letícia para nosso encontro com a criança interior de hoje, onde nós vamos, através do filme Projeto Adam, falar um pouquinho sobre como o encontro com a nossa criança interior pode nos ajudar a nos relacionarmos melhor conosco e com o outro. E aqui também nós vamos falar como é fácil a gente substituir um sentimento pelo outro, por exemplo, a raiva para tampar a tristeza. Então, deixa eu convidar a minha parceira Letícia. Então, boa noite, Letícia. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Letícia, eu já me apresentei, então vou te convidar a se apresentar também, enquanto eu coloco aqui nos comentários. Ok, então eu sou Letícia Vidigal, eu sou da página Ho'oponopono Anjos. Eu sou professora e facilitadora de Ho'oponopono da identidade própria. Esse Ho'oponopono que foi desenvolvido a partir do Ho'oponopono tradicional pela Morná Simeona, no início do século XX, né? No início do século passado. E esse é um Ho'oponopono em que nós podemos praticar sozinhos, né? Sem precisar da ajuda de ninguém. E eu ensino as petições, ele tem uma importância também da conexão com a criança interior. Daí esse projeto com a Dani aqui, para a gente poder falar sobre isso. E tem também as ferramentas. Eu sou a criadora do Oráculo Ho'oponopono. E agora a gente tem esse projeto terça-feira para a gente falar sobre esse encontro com a criança interior. Então, gratidão por todos aí que estão presentes. Boa noite a todos. Gratidão a todo mundo que já está aqui com a gente no ao vivo. Nós vamos começar, olha, um tempo atrás nós conversamos, eu e Letícia, e falamos aqui com vocês também, que a gente não ia mais ficar falando todo o filme, né, Letícia? Para a gente poder dar um espaço maior, para a gente interagir com vocês. Então a gente vai indicar o filme de uma semana para outra, a gente vai repostar lá nos nossos stories qual filme a gente está indicando. E para a gente poder fazer isso de forma mais sucinta. Então, só para lembrar, nós vamos começar. Hoje a gente ainda vai fazer essa, né, essa explanação, assim, não muito longa, mas um pouco mais sucinta do filme. Mas aos pouquinhos a nossa intenção aqui é trazer cenas isoladas e comentar aquelas cenas isoladas e deixar a indicação do filme para vocês, porque aí a gente pode abrir o espaço para a gente interagir mais, ajudar mais, né? Então a gente convida vocês a assistirem os filmes antes de virem para a live. Letícia, mas hoje a gente ainda tá, né, contando um pouco mais ainda do filme, só lembrando o pessoal aqui que a nossa intenção é chegar nesse lugar, mas então vou te pedir para contar aí para nós o filme, um pouquinho, para que a Então, gente possa começar nosso esse bate-papo. é um filme com muitas coisas acontecendo, né? Porque ele é um filme infanto-juvenil, ele é um filme de aventura, ele é um filme que tem uma perseguição. Então eu vou contar ele bem resumido e depois a gente fala das cenas que têm alguma relevância assim, né, para nós, porque eu até fui escrevendo assim a história, mas é muito longa se a gente for pensar em todas as questões que acontecem. Então, para a gente poder entender o contexto dessa história, esse é um filme sobre viagem no tempo. Começa com o Adam, o personagem principal, que se chama Adam, tanto é que o projeto se chama Projeto Adam, por causa dele, desse personagem. Ele é adulto, numa nave, voltando para
se não me engano, uns 30 anos para trás, voltando para 2022, ele estava um pouco menos de 30 anos, ele estava em 2050, ele volta para 2022 para buscar, para procurar a esposa dele, que havia sumido Letícia, dentro. Oi? deixa eu só te interromper um pouquinho, que eu vou fazer como de praxe, pessoal. Eu vou tirar os comentários aqui da frente da Letícia, para que a gente possa interagir melhor com ela, tá? Quem quiser comentar, quem quiser fazer pergunta, quem quiser tirar dúvida, é só usar o balãozinho com um pontinho de interrogação, ok? Desculpa, ô Letícia, só para ficar mais Sem livre. problema. Não, sem problema. Então ele volta para 2022 para procurar essa esposa que tinha dado esse salto, né, que eles chamam esses saltos de tempo, acaba em 2022, se encontra com ele mesmo, na época com 12 anos, e a gente entende um pouco dessa vida desse menino de 12 anos, o Adam pequeno. Vou chamar um de Adam grande e outro de Adam pequeno, porque os dois são o mesmo personagem. Ele encontra o Adam pequeno, que perdeu o pai há 1 ano e meio, mais ou menos. Vive uma situação... Ele é muito pequenininho, muito franzino, é um menino magrinho e pequeno. Vive sendo perseguido pelos colegas, apanha na escola, sofre bullying na escola. Mas também é um menino que fala muito, assim. A palavra seria bocudo. Ele responde, ele faz piadinha, ele é sarcástico com as pessoas e por causa disso ele é perseguido na escola, apanha. E essa mãe que lida com ele nessa situação, tentando ali seguir com a vida dela depois dessa perda do marido dela, mas eles não estão bem. Eles se confrontam, ele muitas vezes é muito mais sarcástico do que ele deveria ser nas situações que ele está vivenciando ali com a mãe. E aí, nesse contexto, ele encontra com o Adam grande, que fala com ele: olha, eu vim parar em 2022, mas eu quero ir para 2018. Eu preciso ir, eu parei no lugar errado, no ano errado, eu tenho que voltar mais um tempo, porque foi quando para onde a minha esposa foi. Eu era casada, eu sou casada, então existe nesse momento do encontro um encantamento do Adam pequeno pelo Adam grande, porque ele se torna, porque o personagem eu esqueci a palavra em português. O personagem é o Ryan Reynolds, que é o cara do Deadpool, então é um cara forte, é um cara grande, é um cara musculoso e tudo mais. Então ele fica encantado com o porte físico dele, né? Uma vez que ele é tão magrinho, tão frágil, tão fraco. Mas o Adam grande já não fica tão satisfeito de encontrar com ele com os 12 anos. Ele ainda fala em alguns momentos: eu tenho tanta vontade de esquecer isso aqui, né? Então ele fala com o Adam pequeno algumas coisas assim nesse sentido: isso aqui, não gosto de lembrar que eu fui desse jeito. E nesse encontro deles, eles acabam encontrando com a esposa dele, do Adam grande. A esposa fala que ele precisa voltar para 2018 para poder acabar com as viagens no tempo, porque foi nesse ano de 2018 que elas começaram, porque alguém já tinha voltado e já tinha feito uma alteração no tempo que tinha modificado toda a trajetória da humanidade, que levou às consequências terríveis de 2050, que ele fala que são piores do que o filme O Exterminador do Futuro. Não sei se vocês assistiram aquelas guerras que tinham no Exterminador do Futuro lá antes dele voltar, né? E aí, como ele está machucado, a nave dele não o aceita machucado. Então, ele precisa do Adam pequeno para que o Adam pequeno, que está saudável, seja a pessoa que liga a nave, de alguma forma conduza a nave ali, porque a nave faz leitura do DNA para saber se a pessoa está bem, se ela pode navegar. Então, acontece que ele encontra essa esposa, mas tem um pessoal que está atrás dele, porque eles não querem que ele volte para 2018, eles querem matar o Adam e a esposa dele. Ele não quer que a viagem no tempo não exista, existe uma pessoa muito interessada nisso. E quando ele volta no tempo, a gente descobre que essa pessoa interessada era a sócia do pai. O pai é um professor de física, um teórico, que dentro da teoria dele ele consegue criar, então, essa máquina do tempo que cria os buracos de minhoca
que são existe uma teoria relacionada aos buracos de minhoca, que é como se fosse possível criar mesmo buracos de tempo e espaço. Não só tempo e espaço para voltar no tempo e ir para lugares distantes, mas para quem faz todo esse estudo aí de multiversos, talvez até pular para outros universos também. Então o pai tem essa teoria e ele criou uma máquina, essa mulher, essa sócia dele, a Maia, ela financia todo o projeto e ela consegue descobrir uma forma de não somente financiar esse projeto, mas se tornar uma espécie de imperadora do mundo. Parece que ela controla todo mundo, o mundo, o planeta Terra mesmo, a partir do que ela faz ali, da informação que ela leva para ela mesma nessa época, e ali traz toda a confusão de 2050. Um aspecto importante é que, bom, eu já contei isso, que o menino está vivenciando aos 12 anos a morte do pai, que tinha acontecido 1 ano e meio antes. Bom, eles voltam para 2018, encontram com esse pai, o pai resiste a esse encontro, porque tem toda uma questão teórica de que a gente não deve mexer, né, com as situações do tempo, porque você modifica toda a realidade. E a gente percebe que enquanto o Adam pequeno é amoroso com o pai, sente falta dele, quer estar perto dele, tem boas lembranças, o Adam grande tem raiva do pai. Fala coisas, você nunca se importou comigo? Aí o Adam pequeno fala assim, isso não é verdade? Você só se importa com as suas aulas e com essa coisa de ser cientista. Aí o Adam pequeno fala assim, não, isso não é verdade. Isso que você está falando não procede. Então, existe uma percepção da relação do pai com o Adam que é diferente para o Adam pequeno e para o Adam grande. E eles tentam convencer o pai a ajudá-los a destruir a máquina do tempo. O pai inicialmente fala que não. Depois ele aparece no lugar lá para poder ajudá-los. E realmente a gente vê que sem o pai não seria possível eles destruírem a máquina. E tem toda essa perseguição. É um filme de uma ficção científica com os efeitos especiais bem bacanas, assim. Então, eles acabam conseguindo destruir essa máquina. A vilã é morta no filme e eles saem e eles querem falar para o pai que ele vai morrer como uma forma de evitar o que vai acontecer. E o pai fala, não, vocês não precisam me falar nada, apesar de que eu já sei que alguma coisa vai acontecer comigo. Só o fato de vocês aparecerem aqui atrás de mim já me dá essa ideia de que... Mas eu não vai ter como mudar nada. Né? Eu não vou modificar nada do tempo, porque justamente não é possível fazer essas mudanças. E eles ficam tristes, mas tem uma cena muito forte, que é essa cena do pai conversando com o Adam grande. Então depois a gente pode falar, né? Porque aí cada uma pode falar dessas cenas todas, mas como se fosse assim, olha, eu vejo o quanto que você se tornou um homem muito especial, o quanto eu amo você, o quanto... E aí ele se declara mesmo pro Adam grande e tem toda eles fazem as pazes, assim, vamos falar dessa forma. Bom, então eles conseguem destruir a máquina, termina com eles jogando beisebol, eles jogavam catch, né? Que é jogar a bola de beisebol, pegar com a luva, mandar a bola. E acaba que eles somem, porque a viagem no tempo para de existir, porque eles destruíram a máquina, que se tornaria a máquina do tempo. Cada um volta para o seu tempo, então o Adam pequeno volta para casa, onde ele volta a se relacionar com a mãe. E uma das coisas que acontece antes dele ir embora, eles sumirem, né, daquele tempo ali que eles não pertenciam, que era 2018, o Adam grande fala com o Adam pequeno assim, olha, eu quero que você, se você se lembrar de alguma coisa, se alguma coisa ecoar em você, lembre-se de dar um grande abraço na nossa mãe. Porque isso também é algo que a gente percebe durante o filme, é que o Adam grande se arrepende da forma como ele tratava a mãe. E sente falta dela, agora que ela com certeza não estava na vida dele mais, né? Então, ele fala isso com ele e aparece uma cena do Adam pequeno de volta na cozinha com a mãe e ele fala alguma coisa com ela, faz um sarcasmo lá dele e tal,
mas na hora que ele está saindo para ir para a escola, ele volta e dá um grande abraço na mãe, coisa que ele já não fazia há muito tempo. Aí a mãe volta, abraça ele com força e tudo. Então é como se fosse ali um momento de reconciliação dos dois. E o Adam Grant aparece na universidade onde ele estudava, que foi onde ele conheceu a mulher dele, e que existia um receio dos dois não se encontrarem, mas ela aparece e eles se reencontram, ele não sabe quem ela é, eles não se conhecem ainda, mas eles começam a conversar ali, e naquela conversa ele entende que ela estava no prédio errado, que ela tinha que ir para um outro lugar, e pergunta se ele pode levá-la, e ela aceita, então saem os dois juntos. Então a gente entende que os dois vão ficar juntos depois, mesmo que a história, de alguma forma, foi modificada. Né? Houve uma mudança na história da humanidade, uma vez que eles destruíram uma máquina do tempo que havia feito uma alteração do futuro. Então, mas ainda assim eles se reencontram. E assim termina o filme. Né? Então, falei resumidamente assim, porque o filme é bem grande, tem vários detalhes, várias cenas, né? Várias situações, principalmente essas situações familiares, da relação com o pai, com a mãe, do Adam com a mãe. Então, aí agora a gente vai para as cenas mais importantes aí, para a gente poder preencher aí o que ficou faltando. Mas a história é basicamente isso. Então, como eu falei, é uma história infanto-juvenil, de aventura, perseguição, explosão, luta, efeitos especiais e tudo mais, mas tem essa história por trás dessa relação do Adam com a mãe, com o pai, e dele mesmo, né, também com ele. Eu vou comentar uma cena aqui, Letícia, que foi aquela cena que, quando eles voltam no tempo e encontram com o pai, foi uma cena que você não citou detalhadamente, né? Mas que eu acho que uma das cenas que mais me marcou, assim, que é onde quando eles se encontram com o pai e aí há aquela divergência do Adam pequeno para o Adam grande, né? O Adam pequeno com a saudade do pai, aproveitando a oportunidade de mais um encontro com o pai, e o Adam grande ainda naquela raiva mesmo do pai, né? Dando as alfinetadas dele, estando distante, e sai com muita raiva quando o pai, num primeiro momento, fala que não vai ajudá-los, né? Porque o pai nega ajuda num primeiro momento, porque por causa dessa teoria que você disse, que ele não pode mexer no tempo, né? Não deve intervir nos acontecimentos. Então, os dois, o Adam grande está sentado tomando uma cerveja, logo depois assim, e chega o Adam pequeno para conversar com ele. Aquela, para mim, é a cena assim que mais significativa do filme. Eu até anotei aqui as falas, porque eu queria repetir do jeito que ele fala. Eles estão lá, eles se aproximam e começam a conversar, e aí ele fala assim: eu sei que você acha que sabe mais do que eu por ser mais velho. E aí quero aqui falar uma coisa antes de eu, né, passar para frente, como que muitos adultos acham que esse encontro com a criança interior é uma bobeira, né? É uma coisa assim que não faz sentido, não conhecem, muitas vezes acham que é uma coisa infantil, porque fica nesse lugar de que não faz sentido a gente olhar para a criança que a gente foi que não sabe nada, né? Nós adultos somos mais, entre aspas, evoluídos emocionalmente ou o que quer que seja intelectualmente e tal. Então a conversa deles mais profunda começa assim. E aí ele fala assim: eu sei por que você o odeia. E aí ele xinga um palavrão lá e fala assim: ah, me fala então, porque eu tô doido para saber. Por que será? Será que é porque ele é um narcisista e nunca estava em casa, se importava com o trabalho mais do que com a família? O Adam grande pergunta, né, pro Adam pequeno. E o Adam pequeno responde assim: é porque ele morreu. Aí dá aquele choque, né, no encontro dos dois, o Adam adulto fica impactado com essa fala e ele continua: você o odeia porque ele morreu. Você se forçou a odiá-lo porque era mais fácil do que sentir a falta dele. Então, isso aqui, para mim, é uma coisa que a gente faz no dia a dia quando a gente não está atento. Então, uma coisa é a gente culpar o outro por alguns acontecimentos e sentir raiva, por exemplo, em rompimentos de relacionamentos.
O rompimento geralmente é uma causa, né? A consequência é bilateral, é um relacionamento onde os dois têm coparticipação em não ter dado certo. E geralmente um fica com raiva do outro, joga toda a culpa no outro, porque é mais fácil esquecer quando se está com raiva, né? É mais fácil superar do que quando se está com raiva. Então, o que ele fala aqui é muito sério. Eu dei um exemplo de relacionamento amoroso, mas pode acontecer em qualquer lugar, especialmente quando a gente perde uma pessoa amada. É mais fácil a gente criar na nossa mente uma história para ter raiva daquela pessoa do que a gente lidar com a falta que ela faz na nossa vida. Então aqui a gente já começa a ver como que geralmente, como é comum a gente misturar sentimentos, né? A raiva tampar a tristeza, por exemplo, porque é mais fácil lidar com ela, e você tem uma justificativa muito forte para não entrar em contato com a dor, né? Porque se você tem raiva, aquela pessoa não merece a sua dor, aquela pessoa não merece a sua tristeza. Então você se desconecta da sua tristeza, da sua dor, tampando com a raiva. E a conversa segue e ele fala assim, o Adam criança fala assim: eu me lembro de coisas que você não deve querer. Aconteceram coisas com a gente e somos péssimos em lidar com elas. E aí ele vai falando assim de uma cena que isso eu não anotei não, mas tenho aqui na cabeça. Ele vai lembrando, ele fala assim, você lembra que ele chegava em casa e por mais cansado que ele tivesse, ele jogava beisebol conosco? E ele fala, não lembro não. Lembro da redinha que ele comprou para eu poder ficar jogando sozinho. E aí ele fala assim, não foi por isso. Ele comprou porque todos os dias que eu passava em frente à loja, eu pedia para ele para comprar para mim. E foi o que ele fez, ele comprou. Então ele chegava, a gente estava jogando e ele podia estar o quanto, assim, ele podia estar muito cansado. Não importava quão cansado ele estava, ele pegava a luva e vinha jogar conosco. E aí a fisionomia do Adam adulto vai se transformando, porque ele criou uma história, ele sentia falta do pai, é verdade, que o pai trabalhava muito e o pai tinha pouco tempo, muito menos tempo para ele do que ele gostaria de ter com o pai. Então, isso é fato, né? A gente percebe que é fato, mas isso fez ele pegar aquilo e transformar em uma cena que foi a forma como ele sentiu. E a nossa criança interior é assim, a nossa criança ferida é assim. Às vezes o acontecimento em si não foi exatamente como a criança percebeu aquele acontecimento. Mas para a criança, aquilo se torna uma verdade, para a nossa criança ferida, aquilo se torna uma verdade, se torna uma falta. E muitas vezes a gente vai culpando o mundo, culpando o outro e colocando a nossa vida, a nossa felicidade na mão do outro, porque a gente não assume a responsabilidade da nossa própria vida. E às vezes a gente não abre o coração para ver como foi a história em si, respeitando o nosso sentimento, que ele sentia falta do pai, trabalhava muito, né? E aí tem uma cena que depois que o pai conversa com eles e aceita ajudá-los, e quando o pai retorna para casa no tempo, tem um dia que o pai não vai trabalhar e fica cozinhando para ficar mais perto da família. Então toca o pai também, né? Mas a conversa segue e eles falam assim, vou repetir aqui uma frase que eu já disse só para trazer o contexto. Aconteceram coisas com a gente, somos péssimos em lidar com elas. Estou começando a achar que somos assim. Sou chato com a mamãe. Acho que é mais fácil ficar bravo do que ficar triste. Porque ali ele também vê a tristeza da mãe com a morte do marido. Ele vê que a mãe está precisando lidar com coisas que a mãe não tinha que lidar antes, com burocracia, com a casa toda, com o cuidado do filho. Está sobrecarregada, que a mãe está triste. Então, ele também tem, além da tristeza da morte do pai, a tristeza de ver a mãe daquele jeito. Então, ele fica com raiva, ele fica bravo, e aí ele é sarcástico, como a Letícia muito bem disse, não só com a mãe, mas é sarcástico também com os colegas na escola, briga por causa disso, se mete em confusão,
Por quê? Porque em vez de entrar em contato com a tristeza, que é genuína, verdadeira, faz parte do luto, ele transforma a tristeza em raiva. É mais fácil ficar bravo do que ficar triste. E assim, gente, a gente faz muitas e muitas e muitas vezes na nossa vida. Então, por isso eu quis trazer essa cena em específico, porque é muito comum a gente substituir a tristeza por uma raiva, por uma braveza, por uma, por uma atitude de culpar alguém. Ou da gente. Porque quando ele vai para a escola e é sarcástico com os outros e briga e trata a mãe mal, né? Porque ele é sarcástico com a mãe, se afasta da mãe também da docilidade, da amorosidade que ele tinha antes do pai morrer, porque ele era uma criança, aparece no filme, né? Ele mais amoroso, com o pai no encontro. E aí depois que o pai morre, ele fica mais arredio, assim. Então, é o primeiro que ele é criança, mas eu tô falando aqui que nós adultos fazemos isso enquanto adultos, né? Uma maneira de quando a gente entra nesse lugar que eu tô citando aqui, a gente se trata mal em primeiro lugar. A gente não cuida de nós mesmos, a gente não dá para nós o espaço, por exemplo, do luto, da tristeza, que vai passar, mas que precisa de um tempo, né? Precisa de um acolhimento. Então, ele primeiro trata mal a si mesmo, porque ele, como criança, se mete em confusão, briga na escola, ou seja, se machuca, já está machucado emocionalmente, se machuca fisicamente, se afasta dos colegas. Então, é um jeito também de romper relações, porque muito comumente, quando a gente perde alguém muito importante, a gente, como uma defesa, se afasta das outras pessoas, porque a dor é tão grande de perder alguém importante que vem uma ideia, na Gestalt a gente chama de ideia louca, de que é uma defesa, a gente se afasta do outro numa ilusão de que se a gente se afastar, se o outro morrer, se acontecer alguma coisa com o outro, a gente não vai sofrer tanto quanto a gente sofria ou sofreu quando a gente era muito próximo a alguém. Mas tudo isso é uma grande ilusão. Porque se a gente perde alguém muito querido, às vezes a gente entra numa culpa se não tem uma relação boa. Por que eu não aproveitei o tempo que eu tinha para poder viver bem com aquela pessoa, né? Então, olhar para nossas feridas da infância, acolher a nossa criança ferida, é uma maneira muito importante da gente poder lidar melhor conosco mesmo, da gente se tratar, se relacionar melhor com a gente e também se relacionar melhor com o outro. Porque a partir do momento que o adulto encontra com a criança, e aí a criança fala o que falou, as frases que eu disse aqui, né? E o Adam termina assim: quando foi que você ficou tão inteligente? Pergunta para a criança, né? E a criança pergunta para ele assim: quando foi que você ficou tão burro? Então, assim, como é que a gente vai nas defesas que acontecem, as coisas que acontecem com a gente vai se afastando do nosso instinto, dos nossos sentimentos, da nossa integração. A gente vai se tornando uma pessoa, às vezes, muito fria. Ele ficou afastado do pai, ficou afastado da mãe depois da morte do pai. Então, olhar para essas feridas que a gente teve, né, que a gente passou na nossa infância, acolher essas feridas, acolher a criança que a gente foi. Ali no filme é só um exemplo, mas existem maneiras terapêuticas da gente fazer isso na vida adulta. É uma maneira muito potente da gente se relacionar melhor conosco e assim com o outro, porque tudo começa em nós. Se nós não estamos bem aqui dentro, dificilmente a gente tem uma relação genuína, né, verdadeira, de sintonia, de bem-estar com o outro. A gente pode ter relações, às vezes, de dependência do outro para tampar nosso buraco, mas relação, assim, não é linearidade que eu quero dizer, mas de igual para igual, né? De amorosidade, de igual para igual numa relação, ou quando é pai e filho, num lugar, poder ocupar o lugar do filho, sendo filho, e deixar os pais sendo pais, que isso por si só já traz leveza para as relações, é uma maneira muito importante. Quando a gente acolhe a nossa criança interior, as nossas feridas, isso potencializa o nosso lugar no sistema familiar, a leveza na relação com os nossos pais, mas tudo começa em nós, em primeiro lugar. Então, é muito importante a gente olhar.
para isso. Então, essa foi a cena. Outras cenas também me chamaram a atenção, Letícia, mas essa, para mim, assim, poderia resumir a importância do filme para o nosso trabalho nessa cena, nessas frases, né, que eu trouxe aqui. E aí abro espaço para você comentar o que foi que te chamou mais atenção, o que te tocou mais. E quem quiser também, gente, quem está aqui com a gente agora, que tiver assistido o filme, quiser fazer pergunta, ou comentário, ou dizer como você se sente quando eu falo isso, coloca aqui pra gente que a gente vai gostar de saber. Só tocar nesse pontinho de interrogação do balãozinho. Uma coisa que eu vejo como interessante, essa cena, com certeza, ela é essencial para entender mesmo, né? Essa importância do filme, do que ela tem em relação dessa dor mesmo que ele carrega. Mas é interessante porque o Adam, criança, ele parece um menino muito doce, um menino muito inteligente, inclusive, muito perspicaz, muito observador. E é estranho ele ser perseguido na escola e sofrer as agressões que ele sofre, até você entender essa dor que ele carrega, que é como você fala, né? É melhor eu apanhar, baterem em mim, me agredirem, eu encontrar formas para que as pessoas façam isso comigo, do que eu lidar com a dor que eu estou passando. Né? E muitas vezes fica parecendo. E isso é uma coisa para a gente poder observar até em nós mesmos, porque enquanto ele busca isso através dos colegas, para que os colegas batam nele, porque a mãe fala com ele, ela fala assim: você provoca. Eu sei por que você apanhou. Ela vai buscá-lo na escola, depois ele apanhar de novo. E ela fala: eu sei que é você que fica provocando. Aí ele fala assim: mas ele me ofendeu dentro de sala. Ofendeu, deixa para lá. Para que você tem que provocar mais ainda? Né? Então, e ela fala: eu não consigo te entender. Eu não te entendo. Aí ele fala assim: meu pai me entenderia. Então ali ele já começa a dar esses sinais assim: olha, isso aqui para mim tá difícil. Então é uma forma que eu estou tendo de lidar com essa dor, é sentir uma dor física. E no caso nesse caso dele como criança, mas o Adam adulto, em algum momento do filme, ele fala assim: nós já fomos presos. Aí ele fala assim: ué, peraí, mas a gente já foi até preso. Ele perde a bolsa dele na faculdade, ele não consegue se formar, o Adam adulto, então ele fala: a gente é preso, eu perco a faculdade por causa de uma coisa que aconteceu que a gente não entende direito o que ele fez. Então ele vai se boicotando também em vários aspectos da sua vida, né? O fato de ser preso, de perder a bolsa dele, de não conseguir mais estudar. Até que finalmente eu fui parar no exército, descobri que era um bom piloto, por isso que eu faço o que eu faço. E aí finalmente alguma coisa ali deu certo. Mas é um boicote frequente para poder sentir uma dor dentro daquilo que ele não consegue lidar, porque a dor já transformou em raiva, né? Ele, como você falou, ele vai ficando com raiva do pai, começa a criar histórias que não existem, fala dessa ausência do pai, desse pai só se importar com o trabalho, de não ligar para eles. Então ele cria todas essas características do pai, que no momento em que mostra a relação do pai com a esposa, ela fala com ele: você fica no seu trabalho muito tempo, mas uma vez que você está em casa, a sua atenção se volta 100% para nós. Então, existe essa percepção da esposa de que, apesar dele passar o tempo fora, uma vez que ele está dentro de casa, ele não está ausente, ele está presente. E como que é valioso isso para o Adam pequeno, ele valoriza isso, mais do que a ausência do pai. Ele consegue perceber essa presença do pai, esse 100% de atenção, essa dedicação que o pai tem. Então, ele tem isso, ele percebe isso, ele se lembra disso, mas ele constrói depois essa história para que ele não sinta aquela dor e essa dor que ele sente possa ser transformada na dor do apanhar, na dor de perder a bolsa, na dor de ser preso. E alguns adultos transformam isso num vício também, né? Acaba bebendo demais, às vezes trai no relacionamento,
às vezes estão casados, estão felizes, mas acabam traindo e boicotando aquela felicidade, aquela possibilidade de estar com uma outra pessoa, boicotam seus próprios relacionamentos ali, justamente para poder encontrar a justificativa, né, para a dor que eles sentem, uma vez que eles eles, é, eles não querem mais ver essa dor através do que realmente é a origem dela. Uhum. Isso que você falou, Dani, é muito importante, esse processo de descobrir, né, de onde que vem essa dor verdadeira, assim, qual que é o ponto inicial dela, porque uma vez que você identifica onde que é essa raiz, você pode ressignificar essa história, pode entender melhor o que que aconteceu e pode até, não sei se no caso do Adam Grant isso chega a acontecer, porque a gente não, em nenhum momento ele fala assim, olha, agora eu estou me lembrando que era assim mesmo, ah, agora você está falando e é verdade. Não, ele fica sempre espantado com o que era real, né? Então ele fala assim, ele comprou a redinha para eu poder ficar jogando sozinho. Não, ele comprou a redinha porque eu pedia, e ele fez, ele só me atendeu no meu desejo. Aí ele fica assustado. Então ele não fala assim, nossa, agora que você está falando isso, eu me lembro. Então pode ser que algumas coisas as pessoas não se lembrem completamente, uma vez que elas descobrem a fonte da dor. Mas uma vez que ele descobre isso, ele ainda tem uma resistência com o pai, mas ela começa a ficar menor. E esse pai percebe essa resistência também. E tem esse momento em que o pai consegue fazer essa declaração para ele, né, para o Adam adulto. Eu amo você, eu tenho orgulho de você, você é um cara muito bacana, muito incrível, fantástico. Então ele faz, e essa hora ele fica muito constrangido, né, muito emocionado com aquilo, e abraça o pai, como se ele fizesse as pazes com o pai ali, nesse momento, nessa oportunidade que ele tem de ser visto por alguém que provavelmente ele queria que tivesse visto ele ao longo da história dele, que não teve essa oportunidade de ver, né? Então, poder ressignificar essa história, poder ressignificar esse olhar, ressignificar essa dor, limpar essa dor mesmo, a energia, a força que essa dor tem de controlar, de assumir a nossa vida, né? Assumir as nossas decisões, os nossos hábitos, os pensamentos que a gente tem, a forma como a gente lida com as coisas, aquilo que a gente faz para nós, né? Isso é muito importante para que a gente possa seguir leve, seguir livre, seguir de uma forma mais amorosa. E é isso, se relacionar melhor com as pessoas. No caso do Adam adulto, ele consegue encontrar uma esposa, vive um bom relacionamento com ela, mas com certeza esse novo Adam adulto, né, dentro de uma nova história aí, com essa energia que ecoa dentro dele ali, desse encontro com o pai, com certeza vai ser uma nova relação que ele vai estabelecer. Então, a gente precisa prestar atenção o que para mim ficou muito claro, assim, prestar atenção nessas atitudes, muitas vezes autodestrutivas mesmo, esses boicotes que a gente tem em relação à nossa vida, que provavelmente não tem origem como ele, por exemplo, largar a faculdade, provavelmente não tem origem na faculdade em si, né? Arrumar confusão para ponto de ser preso, com certeza a situação que aconteceu ali não era a fonte da confusão, né, do que aconteceu com ele. Então, penso que esse processo ele é essencial para poder reescrever uma história mais livre mesmo, mais amorosa, mais bem-sucedida, vamos falar assim, nos aspectos de você se sentir pleno com aquilo que você realiza. E não porque, eu sou bem-sucedido porque eu consegui tal cargo, porque eu consegui tal emprego, porque eu fiz... Não. No sentido de que eu faço e me sinto pleno com o que eu faço. Não importa exatamente o que é isso, né? Então, nesse sentido. Uma coisa que eu acho importante a gente comentar aqui, né? Porque igual quando você colocou assim, ele lembra das cenas, o Adam adulto, ele lembra das cenas de uma maneira distorcida da realidade, né? Eu não acho que, assim, na verdade, não é uma invenção da cabeça dele, né? Ele não inventa.
ele sente a ausência do pai, por quê? Porque o que que acontece com a criança? A criança é egocêntrica. Tudo é para ela ou por causa dela. A criança sempre é egocêntrica, né? Então, o que que a gente estava falando, dá para a gente ver com muita clareza. O pai era presente, mas o Adam adulto, que ficou amargurado com a morte do pai, sentiu raiva, gostaria de ter tido muito mais a presença do pai do que teve. Então, é verdade que o Adam tá jogando sozinho o beisebol lá em algum momento. Então, ele entende que o pai não jogava com ele, que o pai comprou a redinha para ele jogar sozinho, tipo, para o pai não ter que se dar o trabalho de jogar com ele. Por quê? Porque uma grande parte ele jogava o tempo sozinho, porque o pai realmente estava trabalhando. Então, o pai é o que a esposa falou. Ele passava muitas horas trabalhando. Aí o Mas pai morreu. Quanto tempo que ele não, ficou jogando aquela redinha sozinho não, depois não. que o pai Na época o morreu? pai não estava morto. O pai estava vivo ainda na época Sim, mas dele. eu falo assim, até na vida adulta, quantos anos ele passou jogando sozinho na redinha em relação ao tempo que ele jogou com o pai? Ah, não, mas eu tô falando onde começam a sensação de falta, né? A escassez da presença do pai. Então, o que a mãe fala, o pai passou muitas horas trabalhando, fato, mas quando estava em casa, estava presente. Só que o tempo que ele passava em casa não era suficiente para a criança Adam, que cresceu. Nós não estamos falando do Adam, da criança divina, porque ali o Adam adulto encontra com a criança divina, que é essa parte amorosa, essa parte espontânea, essa parte que enxerga, que é capaz de expressar o seu sentir, que é livre, né? Ele encontra com a criança divina em algum momento, que na Gestalt a gente chama essa parte de criança divina, né? Essa parte que a criança manifesta a sua espontaneidade, a sua relação com o outro de uma maneira não na defensiva, livre, espontânea. Então, é fato que o pai esteve ausente e que ele gostaria que o pai estivesse muito mais presente e que ele se apega a essa ausência do pai dentro do que ele gostaria que tivesse sido, porque a criança sempre tem um ideal na cabeça dela, e se apega para ficar com raiva, para falar que o pai era narcisista, que só pensava no trabalho e não pensava na família. Então, as coisas coexistem. Não é de tudo uma invenção da cabeça dele. Ele sentiu a ausência do pai verdadeiramente. E isso ficou para ele mais forte depois que o pai morre, porque aí não tem mesmo a possibilidade de jogar mais com o pai. Então, ele entra na raiva do pai ter morrido. É o que o Adam, a criança fala pro adulto, né? Você tem raiva dele porque ele morreu. Por quê? Porque o tempo que você gostaria de ter tido maior com ele, você nunca mais vai poder ter. Então, a culpa é de quem? Do pai que morreu. E aí ele cresce, né, em contato negando a tristeza em contato com a raiva. E isso que você falou é muito o que acontece muitas vezes na vida do adulto, né? Esse auto-boicote. Porque, como eu disse, a criança, ela é, ela é egocêntrica, tanto para o bem quanto para o mal. Então é muito importante a gente cuidar, a gente que convive com criança, né? Sobrinho, filho, neto, não importa para a gente cuidar, que a criança é egocêntrica. Então, tudo é por causa dela. Então, como o pai morreu, não é consciente, mas de uma maneira inconsciente, é como se a criança falasse assim: eu não sou bom o suficiente para ter meu pai vivo comigo e para ter meu pai presente e para poder crescer com meu pai. Não é consciente isso. Então cria-se esse auto-boicote, é como se fosse uma auto-punição. E aí vai, criando conflito, né, nas relações de uma forma geral. Você vê que ele encontra uma esposa, que ele vive um relacionamento bom com a esposa, mas ele se ausentou da relação com a mãe, né? Tanto que quando ele vai embora, ele fala abraça e aproveita o tempo com ela. Ele fala algo assim, uma frase, não sei se é exatamente essa, mas tenha carinho com ela ou aproveita com essa, isso vai fazer diferença para você no futuro. Ele fala alguma frase assim, isso vai fazer diferença para você no futuro, porque ele sabe que ele não fez. Então, por esse lugar de querer se defender da dor, porque as nossas reações são uma defesa da dor que a gente sente. E às vezes a gente se equivoca nessas escolhas e causa mais dor. Mesmo porque é mais fácil lidar com a dor física, como você disse, né? Vai lá e briga e toma um soco na cara, e aí você tem motivo para chorar, né? Você brigou, apanhou, brigou na escola.
Então, é mais fácil lidar com a dor física do que com a dor emocional. Não é consciente, de volta, não passa pelo consciente, não é uma escolha que eu faço. Vou tirar minha dor emocional através de uma dor física, não é assim. Então, voltando na raiz, né, do que a gente estava falando aqui, de onde acontece isso? Uma distorção, não é uma completa distorção da realidade, mas a maneira como a criança se sentiu diante daquela realidade. E isso é muito genuíno. Abraçar isso e poder dar para si mesmo o colo que teve, que quando ele encontra o pai, ele resgata essa relação com o pai, porque ele só resgata essa relação depois que o pai aceita ajudar, né? Eles estão lá já dentro da empresa, vamos colocar assim, sei lá como é que é o nome daquilo, futurística, e o pai chega porque ele tem o acesso, né? Sem o acesso do pai, eles não poderiam entrar e nada teria acontecido. Então, o pai chega com o acesso e com o acesso não é o acesso da entrada somente, mas chega com o apoio para eles, que foi o que faltou lá atrás. Foi o que faltou lá atrás. Mas às vezes a gente fica esperando esse apoio acontecer, né, do pai que já morreu, ou da mãe que ficou, que tem que entrar no lugar do pai. A gente fica esperando isso na vida adulta, sendo que esse apoio pode muito bem ser dado por nós mesmos quando a gente se dispõe a olhar aquilo que nos faltou. Aí a gente se responsabiliza e fala: isso me faltou, então eu vou cuidar melhor de mim aqui para frente e vou me dar aquilo que eu não tive. Porque é fato que todos nós passamos por uma falta na infância. E aqui fica muito claro que as faltas que nós passamos, nem sempre a nossa sensação de falta condiz com a realidade. O pai estava ausente? Ok, mas porque estava trabalhando. Não era porque o pai não gostava dele ou porque o pai era um narcisista e não ligava para a família. Não. Que o pai entendia que para cuidar bem da família tinha que trabalhar, tinha que colocar dinheiro em casa. Então, tem muitas coisas acontecendo fora do mundo da criança que ela não consegue compreender. E Então, um adulto tem a sua própria vida também, né? A sim, vida do pai, da mãe, tem o trabalho, tem a profissão, tem outros aspectos da vida também. a vida E acontece, né? Junto com a vida da sim, criança, né? sim. A Arlete fez um comentário aqui que eu quero ler, ó. Quando minha Meus mãe. comentários estão travados, tá? Então não estou Eu vendo vou daqui a pouco nada. liberar, tá? A Arlete Tá. fez um comentário aqui. Quando minha mãe ficou doente, senti muita raiva dela. Agora entendo que não queria sentir dor. É isso, Arlete. É mais fácil a gente ficar brava, a gente sentir raiva do que entrar na dor, né? Na dor, na tristeza que a dor traz. E a Isabel Cristina pergunta assim: como evitar o boicote e a autopunição? Então, Isabel, o boicote, a autopunição, é o que a gente está falando um pouco aqui nessa live. É muito necessário olhar para dentro de si. Cláudio Naranjo, que é meu mestre, ele dizia assim: todas as respostas estão dentro, e eu creio plenamente nisso. O caminho do autoconhecimento é um caminho sensacional para a gente poder descobrir por que que a gente se boicota. Tem uma razão, como aqui no caso do filme a gente está trazendo, né? A ausência do pai enquanto vivo, do tanto que o Adam gostaria que tivesse presente, culminando com a morte dele, que interrompe de vez a possibilidade deles terem contato. Então, olhando para a nossa história, para o nosso passado, para a nossa infância, a gente descobre qual é a razão, onde foi que a gente se sentiu, porque a criança passa por determinadas situações, mas isso aqui é um tema para uma outra live, porque é um tema muito, muito amplo. Aí eu vou fazer um parêntese aqui, porque quinta-feira agora, vou até deixar um convite aqui, eu vou fazer uma live com a Nívia, onde nós vamos falar exatamente sobre as fases da criança, desde o nascimento até a adolescência. Depois nós vamos entrar em uma outra live para falar da adolescência, onde nós vamos falar o que que acontece em cada fase, o que que é o direito da criança de cada fase, desde o nascimento até a adolescência. E o que que é importante ali, como lidar melhor com uma criança, e que serve aqui também para a nossa criança interior. Então, olhar para a nossa criança interior, descobrir o que que lá atrás a gente não se sentiu de alguma maneira, como eu falei, a criança é egocêntrica, ou ela entende que é tudo para ela, ou é por causa dela.
que aconteceu lá no passado que você entendeu que você não era digna de alguma coisa, né? Digna de amor, ou digna de crescimento na vida, digna de uma estabilidade financeira. Tem muitas coisas que podem acontecer aqui, porque a criança entende que a culpa de algo que tenha acontecido na família é dela. Então, é um assunto para uma live mais, assim, profunda do que isso. Mas deixa o convite aqui para quinta-feira, porque nós vamos adentrar nessas fases e vamos falar muito sobre isso, sobre o que acontece nessas fases que causam as feridas da infância. E aí, como a gente pode lidar com essas feridas da infância na vida adulta para fazer o que a Letícia falou aqui, para restaurar, restabelecer uma nova relação conosco, para ressignificar a nossa história. E muitas vezes, Cristina, né? É necessário a gente estar com ajuda terapêutica, porque não é fácil a gente olhar para isso sozinho. Então, como dizia meu mestre que eu falei aqui, todas as respostas estão dentro de nós. Às vezes a gente precisa de uma pessoa para nos guiar nesse caminho. Porque olhar para as nossas dores, especialmente as dores da infância, é um lugar que é muito comumente a gente precisa de um acompanhamento terapêutico. Eu passei por isso e eu fui para o caminho de ajuda terapêutica. Porque até para a gente conseguir ressignificar de uma maneira mais amorosa, tá bom? Se você quiser, tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar aqui, eu vou ligar, eu vou ativar os comentários e também a gente se coloca disponível no direct, né, Letícia? Então, olha, se alguém quiser compartilhar. Travou. Não tô conseguindo liberar os comentários. Agora sim. Se alguém quiser fazer algum comentário do que tá sentindo com com esse nosso bate-papo, que reverberou aí para vocês, ou quiser fazer uma pergunta para nós estamos aqui ainda com uns minutinhos para responder. E se não tiver pergunta, comenta como a Arlete, comenta como eu acho que é Cristina, deixa eu até lembrar aqui, Isabel Cristina, dúvidas ou comentários de como vocês se sentiram nos ouvindo aqui. E Letícia, se você quiser fazer mais alguma consideração também. Não, tá tranquilo. Agora eu não tô realmente os comentários para mim. Eu até desliguei minha tela aqui para ver se acontecia de eu voltar a ver os comentários, mas eu não tô vendo. É, Travou aqui para mim. mas pode deixar que eu leio aqui os comentários, acho que só aparece para. Tá bom. Eu não tenho certeza. Às vezes aparece para todos, né? Não sei. De repente também as pessoas ainda não estão comentando. Letícia, você tem alguma indicação de filme para o próximo? Não, não pensei em filme. Fiquei na dúvida se vai começar a série, se não vai ser a série. Por isso que eu nem pesquisei filme dessa vez. Uhum. Deixar só o pessoal que está entrando aí agora. Nós estamos no finalzinho da live, mas a live vai ficar gravada aqui. Eu estou muito interessada em fazer, se o pessoal concordar, que está com a gente aqui ao vivo, em fazer as lives sobre a série Uma Nova Mulher. Porque lá, gente, a gente vê é uma série sistêmica, né? Então ali tem o olhar da constelação familiar e o olhar da Gestalt terapia, porque também a Gestalt terapia é uma linha sistêmica, muito parecida com a constelação familiar, mas no meu ponto de vista muito mais abrangente, porque a gente trabalha com coisas não só com o sistema familiar em si, mas a gente trabalha com o sistema familiar, com o encontro com a criança interior, com os sonhos, né, com o corpo, então com movimento espontâneo, então um pouco mais abrangente. Então, quem está aqui com a gente, Isaura comentou assim, somente agradeço. Nós que agradecemos a sua presença, Isaura. Isaura? Será que eu falei certo? É, Isaura.
Reis, Verônica. Muito bom, uma série que ensina muito. Então, olha, as pessoas estão gostando aqui. A Arlete também colocou, estou aguardando a série. Então, gente, eu acho que a série vai trazer um aprofundamento para esse nosso trabalho da criança interior. Você chegou a assistir, não assistiu, Letícia? Você tá me ouvindo? Acho que a Letícia deu uma travada. Então, gente, ajuda aqui, tá? As pessoas que estão ao vivo aqui, no meu ponto de vista, a gente pegar a série, nós vamos fazer um episódio, são 8 episódios, tá? Um episódio por semana. Então, nós vamos, a partir da semana que vem, começar a série Uma Nova Mulher com o primeiro episódio, tá? Então, fica suave para todo mundo assistir. Claro que quem quiser assistir, né, mais vezes e tudo, a Letícia caiu, deixa eu só chamar ela aqui de volta, gente, só um pouquinho. Quem quiser assistir a série de uma vez só e tudo, tudo bem. Mas quem não quiser assistir, que pode assistir só né, um episódio por semana, porque nós vamos trabalhar um episódio por vez. Que é a história de cada, né, pessoa envolvida na série. Tem a protagonista, que vai fechar no final a história dela. Mas no meio do contexto é o episódio fala, cada episódio vai falar de uma pessoa ali da série. Então dá pra gente fazer de forma individual. Letícia, não sei, não tá conseguindo voltar. Deixa eu ver se eu aceito ela aqui. Deixa eu ver se ela consegue voltar. Deixa eu aceitar ela de novo aqui. Letícia, eu tô te aceitando, mas acho que não tá funcionando. Deixa eu te convidar. Ah, não tá conseguindo participar. Deixa eu te convidar de novo, Letícia. Vamos ver se eu te convidar, você consegue voltar. Acabei de te convidar aí. Vê se você consegue voltar. Voltei. Ah, que bom. Não sei o Ah, que que eu fiz aqui, porque eu tô cortando o áudio, porque eu tô tossindo, né? Ah, Aí na tá. hora que eu fui voltar com o áudio, acho que eu não sei o que que eu fiz, que aí eu caiu. Não apertei o X, não, apertei alguma aqui, mas deu certo agora. Eu acho que agora eu vou ler só Então, um eu não assisti comentário. a série ainda. Ah, não? Pode falar, depois Não, eu. ainda Tá. não. Mas penso que já é uma série que o pessoal já está falando, né? E todo mundo comentando, então acho que é bem interessante. Uma A proposta ótima. Eloterapias colocou assim: já assisti esse do Adam, adorei a colaboração, a colocação de vocês. E uma nova mulher assisti todo numa vez. Só vou esperar vocês falarem. Obrigada. Nós que agradecemos a presença, Elo. Bom, gente, então olha só, eu acho que a série vai dar certo. Vamos testar. Se não estiver dando certo, a gente pode mudar, né? A gente vai testando. Mas eu acho que vai ser muito bacana, porque na série a gente vai poder trabalhar de forma bem profunda na visão sistêmica, na visão da criança interior. Então, acho que a gente vai ampliar assim a nossa discussão, nosso bate-papo aqui. Agora, eu queria pedir uma coisa para vocês: assistam a série para vir para a live, gente, porque faz toda a diferença vocês assistirem, vocês participarem, vocês perguntarem, porque isso só enriquece a nossa live. Então, ó, vai ser Uma Nova Mulher. Nós vamos fazer, são 8 episódios, então serão 8 semanas sobre essa série. Nós vamos fazer um episódio por vez, para a gente poder conversar bastante, destrinchar bastante a série. Depois a gente volta para os filmes, tá bom? Então, parece que o pessoal tá de acordo aí, quem estava aqui presente com a gente. Algumas outras pessoas já tinham votado na semana passada sobre a série, né? Preferindo a série. Então é isso, gente. Nós agradecemos a presença de vocês hoje aqui conosco. Muito obrigada às pessoas que estão assíduas, às pessoas que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindas.
Fique à vontade para mandar direct, para comentar de vocês, para comentar do que vocês estão sentindo aqui com as nossas lives, trazer contribuição de vocês, né? E a gente se vê então na terça que vem com o primeiro episódio da série Uma Nova Mulher. E aí a gente faz um por vez. Muito obrigada pela presença aí de vocês, pela colaboração da Elô, da Arlete. Deixa eu ver aqui mais. Isaura, Isabel, todo mundo que esteve aqui com a gente presente, ó. Todas essas pessoas, não vou citar o nome de todo mundo, não, gente, porque é muita gente. Mas Tess Marcílio, algumas pessoas aqui, ó. Fontana Valéria, Carolina Macedo, Aline, Elizabeth, Rose, várias pessoas aqui, Neuza, Antonieta. Grata pela presença de vocês. Verônica colocou muito bom, uma série que ensina muito. Bom, gratidão, Arlete, você pela presença. A Arlete está constantemente aí, já estava com a Letícia, agora está com a gente, né? Letícia também tem lives semanais, viu, gente? Quer falar das suas lives aqui, Letícia? Ah, sim, essa semana, amanhã, eu não sei ainda se eu vou fazer live, porque amanhã é um feriado e eu estou recuperando ainda dessa questão de saúde. Então, provavelmente, eu vou aproveitar amanhã para poder descansar um pouquinho. Mas nas quartas, vou voltar a fazer lives às 19 horas, mas elas devem acontecer pelo YouTube. Nas quintas-feiras, às 20h30, live sempre para poder falar sobre o Ho'oponopono, trazer aí a resposta das dúvidas de vocês, práticas de Ho'oponopono, aqui pelo Instagram. Então, e em breve eu vou voltar com as meditações de conexão com a criança interior, mas eu estou fechando o horário aí para acontecer mais de uma vez por semana, e aí eu vou avisar para vocês aqui pelas redes também. Então, em breve voltam aí as meditações, principalmente nesse mês de setembro, né, que é um mês em que existe aí uma energia muito grande de preservação da vida. Então, essas meditações devem voltar, mas eu ainda não defini o horário. E em breve eu aviso para vocês. É isso. Grata também, Isabel. Gratidão à presença, viu? A Isabel colocou gratidão, meninas. Nós que Gratidão a todos que participaram. agradecendo a presença de todos vocês aqui. Quem está entrando agora, gente, a live vai ficar gravada, tá? A gente está falando, hoje a gente falou sobre o filme Projeto Adam, falando sobre como olhar para nossa criança interior, nos ajuda a ter um relacionamento melhor conosco e com o outro. Então fica gravado aqui, tanto no meu canal do YouTube, quanto aqui no Sementes do Florescer no Instagram, também no Instagram do Ho'oponopono Anjos e também no YouTube do Ho'oponopono Anjos, ok? Então, onde vocês quiserem aí, ficar mais fácil para vocês, tá a live salva. Letícia, grata mais uma vez pela nossa parceria. E até Gratidão, semana Dani. que vem, então, gente. Uma boa noite Até. para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau.